Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos embarcar em uma verdadeira viagem pela história do transporte público do Rio de Janeiro e conhecer a trajetória de uma empresa que vem chamando cada vez mais a atenção dos passageiros cariocas. A Soul. Mas antes de falar sobre a empresa, eu quero te fazer uma pergunta. Você já imaginou como seria o Rio de Janeiro sem os ônibus? Como milhões de pessoas chegariam ao trabalho, à escola e aos hospitais, ou até mesmo para visitar familiares e amigos? O transporte público faz parte da vida de praticamente de todos os cariocas, de todos os dias. E milhões de pessoas dependem dele para seguir suas rotinas. Mas o que muita gente não sabe é que existe uma longa história por trás de tudo isso. Uma história de crescimento, de desafios e mudanças. A empresa que marcaram épocas, transformações e ajudaram a contribuir com a cidade. E conhecendo hoje, e foi justamente em meio a essas mudanças em que um novo nome começou a surgir pelas ruas do Rio de Janeiro, a Soul, com uma identidade visual diferente dos ônibus modernos e a proposta de oferecer um serviço com mais qualidade para os seus passageiros. A empresa rapidamente despertou a curiosidade de muita gente. Mas afinal, quem é a Soul? De onde ela veio? Como conseguiu chegar uma das melhores empresas na cidade do Rio de Janeiro? Qual a sua história? E por que ela passou a ser tão comentada entre os usuários do transporte público? Ao longo desses vídeos, nós vamos voltar ao tempo para entender como surgiu o transporte coletivo do Rio de Janeiro e conhecer a evolução dos ônibus ao longo das décadas e falar sobre os desafios enfrentados pelos sistemas e descobrir como a Soul se tornou parte dessa nova fase do transporte carioca. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Escreva aqui nos comentários de qual bairro linha de ônibus você está assistindo agora. Prepara a viagem, porque a nossa história está apenas começando. Muito antes dos ônibus dominarem as ruas do Rio de Janeiro, conhecido pelos bondes durante há décadas, eles foram um dos principais meios dos transportes da população, e os bondes ajudaram a ligar os bairros e acompanhar o crescimento da cidade. Com o passar dos anos, o Rio foi crescendo, novos bairros surgiram e a população aumentando cada vez mais. E foi então que os ônibus começaram a ganhar espaço, se tornaram fundamentais para conectar a região cada vez mais distante. Nas décadas seguintes, os sistemas de ônibus se expandiu por toda cidades novas. A empresa surgiu em centenas de linhas foram criadas e milhões de passageiros passaram a depender diariamente do transporte coletivo. E os ônibus passaram a fazer parte da identidade carioca, transportando trabalhadores, estudantes e comerciantes e famílias inteiras todos os dias. Mas nem tudo
flores. Com o passar do tempo, o sistema começou a enfrentar dificuldades. Muitas empresas tiveram problemas financeiros. Algumas encerraram suas atividades e diversas linhas foram reduzidas ou modificadas. Os passageiros passaram a enfrentar problemas como atraso, superlotações, falta de manutenções e longos tempos de espera. Foram necessário de desafios, mudanças que surgiram a Soul. A Soul faz parte do Grupo Sunsetu, uma empresa criada no interior de São Paulo, que, ao longo dos anos, se expandiu a sua operação para várias cidades brasileiras. Em muitos lugares, ela é conhecida pela marca Soul. Transporte com experiência no transporte coletivo urbano, a empresa cresceu e passou a operar sistemas de transportes em diferentes regiões do país. Após consolidar sua atuação em outras cidades, a empresa enxergou uma oportunidade de crescimento no Rio de Janeiro. Em meio às mudanças que aconteciam no transporte carioca, a Sunsetu chegou à cidade utilizando a marca Soul e assumindo importantes operações na Zona Oeste. A chegada da Soul Rio chamou a atenção porque trouxe uma proposta diferente. A empresa passou a operar linhas que anteriormente pertenciam às outras operadoras. Iniciou um processo de renovação de frotas, vamos dizer. Novos ônibus começaram a circular pelas ruas da cidade com ar-condicionado, acessibilidade, iluminação moderna e mais conforto para os passageiros. Muitas pessoas passaram a comentar sobre a nova empresa. Alguns ficaram curiosos para conhecer os novos veículos e outros viam a chegada da Soul uma esperança de melhorias em regiões que anos enfrentavam dificuldades no transporte público. Com o passar dos meses, a empresa continuou expandindo as suas operações. Novos ônibus foram incorporados à frota e a presença da Soul começou a crescer em bairros importantes da Zona Oeste, como Campo Grande, Santa Cruz, Bangu e Realengo, em regiões vizinhas. Essa expansão fez com que a empresa ganhasse cada vez mais destaque entre os passageiros e entusiastas do transporte público. Os novos veículos de identidade visual moderno e ampliação da operação ajudaram a fortalecer a marca na cidade. Hoje a Soul faz parte de um momento de transformação do transporte público carioca. O sistema ainda enfrenta muitos desafios, mas também passa por uma fase de renovação, com investimentos em tecnologias, modernização da frota e buscar por melhorias nas qualidades do serviço. O futuro do transporte público no Rio de Janeiro continua sendo construído todos os dias e milhões de passageiros dependem dos ônibus para suas atividades. E qualquer melhoria nos sistemas impacta diretamente a vida da população. A história da Soul ainda está sendo escrita. A empresa chegou recentemente à cidade,
mas já fez parte das mudanças que vem acontecendo no transporte carioca. O tempo dirá qual será o seu papel nessa transformação e como ela continuará contribuindo para a mobilidade urbana do Rio de Janeiro. E aí, você já andou em algum ônibus da Soul? Qual foi a sua experiência? Você acha que o transporte público do Rio está melhorando ou ainda tem muito a evoluir? Conta aqui nos comentários e deixe também o seu like e também suas sugestões de empresas e linhas terminais, estações ou bairros que vocês querem ver nos próximos vídeos. Lembrando que eu estou começando agora, então cada curtida, cada comentário, compartilhamento e inscrição faz toda a diferença para o crescimento do canal. Muito obrigada por assistir até aqui e fique com Deus. E um forte abraço. Até o próximo vídeo.